Entenda os principais impactos da reforma tributária para o seu negócio. O consumidor final, senhor Márcio, o senhor não acha que isso vai mexer para ele? Nessas quase 5 décadas que o senhor tem aí trabalhando com varejo, qual que o senhor acha que foi os seus grandes marcos? Quais são as maiores demandas que o mercadista gera para a Abras? O senhor acha que a questão da chegada da tecnologia e o senhor acha que o supermercadista teria que se preocupar com isso? Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal MG Cash. Eu sou Felipe Caires, vice-presidente do Grupo MG Contécnica. Hoje estamos com o senhor Márcio Mila, vice-presidente da Abras. Obrigado, senhor Márcio, por ter aceitado o nosso convite. Olha, primeiro é uma grande satisfação estar aqui nesse momento com a MG, uma grande parceira nossa no dia a dia dos supermercados. E para a gente que trabalha no sistema, vamos dizer assim, da cadeia como um todo, isso é importante para que tudo aquilo que se discute no dia a dia chegue no supermercadista. E falando em supermercadista, eu queria dizer que tudo aquilo que a gente for comentar no dia de hoje, a gente vai estar também levando aos associados do Sistema Abras. Nós falamos associados do Sistema Abras por quê? Porque hoje as associações estaduais são afiliadas da Abras. E os supermercados, eles são associados das associações estaduais. Então, isso é importante que essas informações cheguem àquele supermercado que tem o seu dia a dia voltado para atender o consumidor. Legal. Lógico, senhor Márcio, que eu vou começar com a primeira pergunta, que foi a nossa última conversa antes da gente entrar para fazer o vídeo. O senhor deixou aqui, não só eu, como o nosso backstage inteiro aqui abismado. Como é que o senhor está com a idade que o senhor tem, mas um pouquinho mais velho que eu, não muito. Um cara que me fez em 8 dias e 17 horas 4.000 quilômetros. Olha, eu acho que isso tem a ver também com os supermercados. Porque a minha formação, eu sou professor e também eu trabalhei no Grupo Pão de Açúcar por 44 anos. E lá eu tive muitas oportunidades de aprendizado. Mas eu quero falar também que antes de eu chegar no Pão de Açúcar, eu fui militar. E lá a gente tem uma questão muito forte com relação à disciplina. Eu acho que essa disciplina que eu trouxe para o meu trabalho, para o meu dia a dia, ela teve um pilar onde eu fiquei por um período na Polícia Militar. Eu acho que isso me trouxe uma formação. Por outro lado, eu tive a oportunidade também de conviver com como eu diria assim, um ícone do mercado, que foi o Abílio Diniz. Quando eu entrei no Pão de Açúcar, eu fui o primeiro treinim que entrei no Pão de Açúcar e trabalhei diretamente com o comendador Valentim durante um período e depois então eu fui trabalhar com a família. E eu sempre procurei aprender durante esse período. Aprender, já tinha muita questão relacionada à disciplina. E eu via no Abílio uma pessoa muito focada, muito disciplinada e que valorizava muito as pessoas e principalmente a questão da saúde. E foi aí então que eu aprendi um pouco mais sobre o esporte. O senhor entrou como trainee e saiu de lá como o quê? Eu saí de lá como diretor da área comercial. Eu fiquei quase 30 anos na área comercial no Pão de Açúcar. Que essa é uma área assim, né, que hoje em dia, e com a reforma tributária, ela vai se reformular inteira. Vai, olha bem, eu acho que hoje, né, com toda essa política de um lado que está tratando as questões tributárias, né, porque ela passou por todo um processo político e ela vem trazendo uma oportunidade, vamos dizer, de simplificação. Ela vai trazer uma simplificação no processo, vamos dizer assim, como um todo, e falando aqui especificamente aqui para os supermercados. Porque ela vai melhorar a eficiência operacional, ela vai ter oportunidade de ajustar os seus processos, ela vai ter oportunidade de melhorar a sua tecnologia e, consequentemente, a esperança que nós temos é que isso traduz em eficiência e que ele possa ter melhores resultados
não só na sua operação, mas que parte disso também seja transferido aí para os seus consumidores. Para o consumidor final, seu Márcio, você não acha que isso vai mexer para ele? Porque eu tenho feito alguns exemplos. Exemplo básico. Hoje a gente chega no mercado, na padaria e fala, ó, me dá R$10 de mussarela. Já não vai ser mais R$10, né? Porque vai ser R$10 mais o preço que você vai pagar lá no final. Então, isso vai simplificar, eu acho que para todos. Não só para o consumidor, mas também para o supermercadista. Porque no fundo, os produtos vão vir com um preço já diferente daquilo que ele recebe hoje. Então, hoje, quando ele chegar no supermercado, que ele vai ver o preço, ainda é uma questão, ainda está sendo discutido o que vai na etiqueta, o que não vai na etiqueta, como é que ele vai ter a visibilidade. Mas o que eu vejo é que para o consumidor vai ser muito bom ele saber qual é o custo efetivo de uma água que ele está pagando e os impostos que ele está pagando em cima daquele produto que ele está levando. Isso eu concordo. Então, isso vai trazer uma transparência muito grande, porque ele vai conhecer o que é produto e o que é imposto. Sim, eu concordo. Acho que a gente vai precisar dar essa cultura. Tudo bem, a gente tem aí até 2033 para que isso possa ir mudando. Mas você viu um ponto que eu acho que é bastante relevante, e aí eu queria chamar um pouco a atenção do setor supermercadista como um todo. Olha, nós temos pela primeira vez na história uma cesta básica com os produtos isentos de impostos que faz parte da Constituição Federal. Isso foi muito importante, muito relevante, o trabalho que foi liderado pela Abras em conjunto com a MG Contécnica. A MG Contécnica deu todo o subsídio dos estudos, dos levantamentos, para que pudesse dar essa argumentação para o presidente da Abras discutir de igual para igual com os parlamentares. Então, acho que isso foi muito importante. Então, daqui que isto está previsto até 2027, 2030, mas a nossa proposta agora é que os estados antecipem a implantação desses produtos, que com certeza vai gerar um benefício grande para a população. Nessas quase 5 décadas que o senhor tem aí trabalhando com varejo, qual que o senhor acha que foi os seus grandes marcos? Ou o maior marco seu? Olha, eu diria que foram vários. Gostaria de falar pelo menos de alguns deles aqui. Estamos aqui para tomar essa lição. Que eu acho que é importante, viu? Porque o varejo, ele vem se transformando, ele tem uma dinâmica muito grande. Ele consegue se adaptar às várias situações, a vários momentos. Se eu pegar um dos últimos grandes acontecimentos, que foi a pandemia, por exemplo, o varejo foi o único segmento da economia que permaneceu aberto, atendendo toda a população. Então você vê o seguinte, a grande responsabilidade que tinha garantir o alimento para a população. E houve, assim, muito rapidamente, ele se adaptou às novas exigências do consumidor, porque grande parte dos consumidores, eles iam fisicamente às lojas. E isso ficou bloqueado em muitas localidades. E o varejo sempre teve a entrega delivery, a entrega direta na casa do consumidor. Pra você ter uma ideia, quando a Covid chegou, as entregas em delivery estavam demorando até 30 dias. Hoje é 30 minutos. Então o varejo se adaptou muito rapidamente. A mesma coisa, a gente pode dizer que as grandes mudanças que ocorreram no mercado foi os próprios supermercados que saíram à frente. Eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente entender um pouco essa movimentação. Para ilustrar, né? Para ilustrar e mostrar um pouquinho como que muitas vezes você chega hoje numa gôndola de vinho, você vê a variedade que tem de vinho de todos os países, mas isto, 2 décadas atrás, só se vendia garrafão de 5 litros, de 2 litros. Então o varejo, que tinha uma operação muito custosa, né, de você levar esses produtos para o restante dos estados, tomou uma medida de dizer o seguinte, nós precisamos mudar. E foi exatamente hoje você chega no supermercado, você vê uma variedade. Aconteceu com os cafés. Antes você tinha os cafés ali tradicionais e hoje você tem uma variedade muito grande. Você vê o Brasil, o maior
exportador de café do mundo e não se comercializava o melhor de café aqui no Brasil. Hoje você vai numa gôndola, você tem essa oportunidade de conhecer os cafés de acordo com as regiões. Sem falar dos azeites, que antes a gente comercializava conhecia, né, o azeite galo, o azeite andorinha e o óleo misto Maria, que era conhecido o nosso azeite. Hoje você vê essa grande variedade. Então o varejo ele tem uma condição de desenvolver e atender o consumidor de uma forma muito rápida. E eu acho que isso é uma característica que faz com que as pessoas que trabalham no varejo tenham o sangue do varejo. Por incrível que pareça, acho que foi sábado, foi domingo que eu fui no supermercado e me assustei com a quantidade de azeite. E olha que eu sou um cara que gosta de supermercado. Eu tranquilamente passo 2 horinhas muito molinho. E eu contei na gôndola do supermercado, tinham 8 tipos de azeite. De marcas. E dentro da própria marca, então, por exemplo, um azeite que só citou a marca, o próprio Galo. Tem 2 tipos do Galo. Eu tava falando só de marca. Tinham 8 tipos na gôndola. Era uma gôndola grande. Falei, nossa. Então, há 2 décadas atrás, você tinha o quê? 2 marcas na gôndola. E a gôndola tinha lá o seu tamanho. Hoje ela oferece, mas você vai para a água, por exemplo. A água, uma coisa bem curiosa que eu gostaria de compartilhar também com os supermercados. Eu fui comprador de azeite, de café, de água, e eu fui correr uma maratona em Nova York, e quem estava comigo lá, acompanhando, era o Walter Mancini, que é da família Mancini, que tem um restaurante aqui na rua Avanhandava. E andando lá depois do treino e tal, antes da prova, nós entramos numa farmácia, depois entramos numa mercearia pequena e tal, e falou, vou pegar água aqui. E eles tinham água gelada, enfim. Aí ele me fez a pergunta assim, por que no Brasil a gente não vende água para o consumo ou para a pessoa que entra no supermercado, um país tropical? Eu cheguei aqui com essa missão e naquela época a gente vendia, 3.000 caixas de água mineral por mês. 3.000 caixas de água. Mineral. De 1,5 litro, que é a única que tinha no supermercado. Depois de 6 meses fazendo um trabalho, nós passamos a vender 800.000 caixas de água por mês. Nossa. Impressionante. Tudo bem, aí nós tivemos que aumentar o espaço, aumentar o sortimento, aumentar a variedade. Mas essa é exatamente uma das capacidades que o supermercado tem de interagir rapidamente com o consumidor. É um organismo vivo, né? Ele está o tempo inteiro Exatamente. se aprendendo, se adaptando. Eu achei que o senhor ia falar que era a reforma tributária, o senhor maior marco. Eu tenho que concordar que eu olhei um pouco mais a questão de produto, porque acho que ainda eu carrego um pouquinho essa questão da área comercial na minha cabeça. E não só pelo tempo que eu fiquei, mas pela origem, né? Minha origem é síria. Por parte da minha mãe é síria e por parte do meu pai é espanhol. Mas a reforma tributária, foi realmente o maior marco que nós podemos dizer na história do varejo. Nós tivemos outros menores quando comparado, porque talvez muitos dos supermercados ainda se lembram que marcava produto a produto ali no era preço. A segunda questão que eu ia falar para o senhor, que era a tecnologia. Que o senhor viu a tecnologia passar como um todo, né? E aí, isso foi um avanço bastante grande quando um trabalho também liderado aí pela Abras foi a não precificação produto a produto. Isso aconteceu no dia 12 de outubro de 2004. Uma data marcante. Foi decretada uma lei pelo presidente Lula, a não precificação produto a produto. Acho que isso foi um marco lá atrás. Mas sem dúvida nenhuma, por quê? Porque a gente tinha todo um processo de tecnologia. Hoje, quando você olha, vamos dizer assim, a cadeia de abastecimento como um todo e olha o consumidor, o grande beneficiado foi a população brasileira. Esse foi o grande marco da reforma tributária. Então, quando a gente mencionou aqui aspectos da não precificação, estava voltado basicamente ao supermercado. Quando nós falamos de produtos que se desenvolveram, estão falando do consumidor e do comércio. Mas quando você fala da população brasileira, esse foi o grande ganho.
bem legal, bem legal. E aí tem o aprendizado aí da gente mesmo, né? Com tecnologia, a velocidade que o supermercadista consegue, por exemplo, trocar preço hoje. Antigamente tinha que pegar um menino com a etiquetadora, se tinha 20 garrafas, etiquetava 20 garrafas. Hoje não. Ele manda imprimir o preço, manda a carga para a balança, vai lá e troca a carga, a etiqueta. Hoje, quando a gente faz essa comparação, né, você vê o seguinte: o processo de alteração de preço ele era muito moroso e muito custoso. Você precisava de muitas pessoas para fazer esse trabalho. Com a vinda da tecnologia, hoje, você tem as etiquetas eletrônicas, né, que muitas vezes você dá um clique no computador, ele altera os preços. Isso tem muito lá fora, né? Aqui eu acho que eu nunca vi nenhuma loja ter. Não, nós tivemos o Pão de Açúcar. Olha o defeito. O Pão de Açúcar, ele colocou isso numa loja do Iguatemi. Por uma necessidade de mostrar para os parlamentares, porque no fundo, de 2004 até 2010, houve uma pressão de algumas entidades para voltar a precificar produto a produto. Então, muitos movimentos foram feitos durante esse período. E um dos movimentos que foi feito foi no sentido de mostrar a tecnologia que poderia existir com os preços eletrônicos na gôndola. Isso aconteceu em algumas lojas aqui, aconteceu em algumas lojas em Brasília para mostrar para os parlamentares. Mas posso te dizer que hoje essa discussão está voltando. Não só com a questão das etiquetas eletrônicas, mas também com o RFID. O ano passado eu tive na NRF em Nova York e uma das discussões que estava bem quente era exatamente a volta do RFID, com dois objetivos principais: controle de estoque e controle de data de validade. Porque quando a gente fala de data de validade, hoje um dos maiores desperdícios que tem na cadeia de abastecimento é o produto que acaba vencendo dentro do supermercado. Dentro do estoque. E dentro do estoque. Então, o RFID, nessa discussão que teve lá, ele veio exatamente para alertar o supermercado que o produto estava próximo do vencimento. Então, essa é uma discussão que eu vejo que daqui a algum tempo vai estar na mesa de novo, tanto a etiqueta eletrônica como o RFID. Este ano eu fui na NRF e eles trouxeram o tema da etiqueta junto com a IA. Para a IA poder ajudar no controle, para a IA poder fazer abastecimento, para a IA poder controlar a gestão do estoque, para falar em que posição o cara ia colocar o lote da água novo, para poder baixar o outro lote velho. Isso foi um tema bastante discutido. Inclusive está em treinamento, se eu não me engano, é na Target, que tem 2 lojas que já estão funcionando assim. Você falou um outro ponto que eu vejo que vai revolucionar novamente o momento aí do supermercado, que é a inteligência artificial. Porque você vê o seguinte: hoje o supermercado ele trabalha com uma gama de produto bastante grande. Então ele precisa de dados. Dados para quê? Para ele melhorar a sua eficiência operacional. Porque quando a gente fala de eficiência operacional, nós não estamos falando só da perda. Eu acho que a perda a gente tem que controlar. Mas nós estamos falando de outras informações que ajudam a melhorar a eficiência. Então, se você, através da inteligência artificial, você consegue ter um estoque melhor, você consegue ter um preço mais adequado e você consegue fazer essa movimentação de uma forma a atender as características de cada consumidor, principalmente as empresas que têm vários canais de distribuição. Ela pode ter o supermercado, o mini mercado, atacarejo, enfim. Então ela consegue, através da tecnologia e inteligência artificial, melhorar o seu sistema operacional para aumentar a sua eficiência operacional. Mercado altamente competitivo. Mercado altamente desconcentrado. Margem pequena. Margem estreita. São 1.200 lojas para fazer 60% do faturamento. Então você vê que o Brasil, quando você analisa com outros países aqui da América do Sul, né, podemos estar falando do Peru, podemos estar falando aqui do Paraguai, do Uruguai. Para você ter uma ideia, no Peru, uma empresa detém 80% do faturamento do setor supermercadista. Então, aqui no Brasil, como é um mercado muito desconcentrado,
a oportunidade que você tem para todos os supermercados, tanto pequeno, médio que grande, é muito grande. E você vê o seguinte, quando você olha o consumidor, são 30 milhões de consumidores que entram diariamente no supermercado. Então é lá que ele toma contato com o serviço, é lá que ele toma contato com os produtos. Quando a gente analisa o universo do supermercado como um todo, nós estamos falando de 424 mil lojas espalhadas pelo país. Aí eu vou trazer mais um número. Quando eu olho os trabalhadores no supermercado, nós estamos falando de 9 milhões de empregos, direto e indireto. Então, para você, vamos dizer assim, ter uma visão completa da cadeia de abastecimento, você tem naturalmente que ter, de um lado, uma tecnologia que atenda, né? E hoje você vê um outro movimento que são os self-checkout. Self-checkout está ali, o consumidor ele se identificou com isso, ele se sente, vamos dizer assim, mais independente, ele entra na loja, escolhe o seu produto, ele mesmo passa pelo checkout, faz o pagamento e vai embora. Ainda mais a geração que está chegando agora, né? Então você vê que o quanto que o varejo é muito rápido em se modificar, em se adequar às novas exigências dos consumidores. Você vê, de um lado, a gente tem 2 pontos aí que eu queria falar. Um lado, você tem a população que está envelhecendo. Então, é um público diferenciado, que tem uma cultura diferente. Por outro lado, você tem os jovens chegando. Então, como o supermercado está se adaptando para atender esses 2 públicos? Na NRF esse ano foi um dos temas também que estão colocando o caixa lento. Porque o pessoal está ficando depressivo, que fica em casa, não conversa com ninguém. Então tem compra que o cara passa 10 itens, se eu não me engano, acho que foi o Target também, mas posso estar equivocado, que o cara demora tipo 1 hora na fila. O senhor de idade ou a senhora de idade fica sentado num banco esperando o outro senhor passar, porque ele veio para lá para bater papo. Então, olha bem, quando a gente olha essas coisas e vê o seguinte, né? Se discutia tempos atrás que o supermercado não ia mais existir, porque o delivery, o e-commerce, tudo isso estava num crescimento bastante grande. Você vê, antes da Covid, o e-commerce representava em torno de 3% do volume de vendas. Não chegou a 10% até hoje. Então, mesmo com os multiplayers aí? Não chegou a 10% ainda. Isso pode ter variação de determinadas companhias ou determinados canais. Mas quando você olha como um todo, ele não chegou a 10%. Então, a necessidade do consumidor, muitas vezes, é os supermercados. E aí eu vejo, quando a gente fala que é um mercado que não é concentrado, onde estão os diferenciais, por exemplo, de uma empresa? Que ela pode se diferenciar. Uma das coisas é o atendimento. Então, se ela melhorar o atendimento, com certeza ela vai cativar esse público que ele quer mais, vamos dizer assim, um atendimento quase que personalizado, enfim. Mais pausado, né? Não tem tanta velocidade como essa... Não precisa. É diferente daquele que quer entrar, pegar o produto, passar pelo caixa, pagar e ir embora. A gente tem um cliente que ele fez um estudo que a loja nova dele ia ficar num público que tinha mais geração Z. Ele colocou tudo de autoatendimento na entrada da loja. Então o cara entrava pelo corredor direito, saía pelo esquerdo e saía na frente do chefe de checkout. E ele podia comprar tudo. Pedaço de pizza, coisas assadas, já saía na parte líquida e já ia embora. Olha o que você trouxe. 2 décadas atrás, surgiu as primeiras lojas de warehouse. Ou seja, a entrada era dirigida. O consumidor, para chegar no caixa, ele tinha que fazer um trajeto delimitado pela própria empresa. Então ele passava pela loja inteirinha para depois chegar... Eu visitei uma loja em Nova York que é assim. Uma loja que é bem famosa, inclusive. Só atende público AA, mas é um corredor o tempo inteiro. Tem o autoatendimento primeiro, aí vai, o último você passa no hortifruti, açougue, peixaria, hortifruti. O último setor é o líquido e sai de frente pros checkouts. Tá. Você vê que as coisas vão e de vez em quando volta, mas o varejo está firme aí, sempre na vanguarda, né? Sim. Que bom, né? Pensando em Abras, seu Márcio, hoje é um setor
o mercadista movimenta 9% do PIB. Quais são as maiores demandas que o mercadista gera para a Abras hoje? Olha, hoje a gente tem uma das pautas bem atuantes, vamos dizer assim, ou muito demandada, são as questões regulatórias. Então, você tem constantemente que estar acompanhando toda a movimentação no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, tudo que está sendo discutido em termos de regulatório que pode impactar aí a operação do supermercado. A outra questão uma outra demanda que vem sendo debatida é a questão da mão de obra, por exemplo. Isso está sendo um problema gigante, né? Então a gente vem enfrentando uma grande dificuldade com relação à mão de obra. Então, essa pauta, que nós já falamos aqui da reforma tributária, que foi uma grande demanda aí da Abras. Essa pauta que dos regulatórios que a gente acabou de mencionar aqui, a falta de mão de obra e outras questões que estão chegando aí, que está tirando um pouco o sossego do supermercadista. Posso dizer a questão dos jogos das bets. Quer dizer, parte hoje de recursos estão indo para os jogos. E se estão indo para os jogos, não estão indo para o consumo. E a outra questão também que nos preocupa, que tem vindo demanda, é a questão dos empréstimos consignados, que tem trazido uma outra preocupação. Então, isso tem demandado um tempo grande da Abras em Brasília. Nós temos um escritório em Brasília que acompanha todos esses debates. É importante que todos os supermercados saibam disso, da importância de você ter um braço em Brasília para poder defender e levar essas demandas. E isso tem feito com que outros assuntos que permeiam, eu podia falar aqui da questão da sustentabilidade, que é uma outra pauta que o supermercado ele está sempre ali à frente dessas necessidades. Então você tem, ora, que trabalhar com uma energia mais limpa. Então essas preocupações, elas estão no dia a dia. Do outro lado, você tem também a questão para diminuir os desperdícios. Então essas pautas têm feito a Abra se movimentar em Brasília para mostrar isso, de um lado, do que precisa ser feito em termos regulatórios, e do outro lado evitar que algum assunto venha prejudicar o dia a dia do supermercado. Eu acho bastante importante esse braço, né, de brigar pelo varejo. É um dos setores, o senhor tem esse número melhor que eu, mas acho que é um dos setores que mais emprega hoje. Hoje é o setor da economia que mais emprega. Então, e aí, se não tem um setor que mais gera renda, que mais gera renda não, né? Mas a gente gera bastante renda, gera bastante emprego. E se não tiver alguém brigando por eles, fica difícil. Sabe que tem um ponto que você comentou aí que eu queria aproveitar a oportunidade. Muitos supermercados, eu vou voltar aí 5 anos atrás. Tempo curto. 2020, 2021. A Abras, ela divulgava o índice de venda do supermercado. E muitos dos que estão nos ouvindo vai se lembrar que quem remarcava o preço era o supermercado. O supermercado ele não forma preço, ele repassa. Mas ele que leva esse preço para o consumidor. Ele que passa a fama de ser careiro. Ele passa a fama de ser careiro. Durante muitos anos, o supermercado, toda a época de inflação, era criminalizado, porque ele que remarcava. O que houve de mudança? Nós fizemos uma pergunta, e que eu posso fazer para todos também, que é o seguinte: é o supermercado que vende ou é o consumidor que consome? Parece simples, pode ser os dois ao mesmo tempo, mas quando você olha que é o consumidor que consome, nós mudamos a comunicação. Nós passamos, não informamos mais o índice de venda do supermercado. Nós informamos o consumo dos lares brasileiros. Então isso fez com que uma comunicação transparente no mercado. Hoje, você não ouve mais nos meios de comunicação que o supermercado está remarcando o preço. Você ouve que o preço subiu. Você vê a diferença? Então acho que foi um movimento que trouxe uma transparência para o mercado. Porque antes,
supermercado que remarcava. Hoje o preço subiu. É uma transparência. Então eu vejo que esses movimentos que são liderados por uma entidade que defende o seu segmento, que no caso a Abras, com os supermercados, trouxe um conforto em relação a esse assunto. Então hoje você não fala mais do índice de venda, você fala do consumo dos lares brasileiros. Isso mudou muito, porque você começa a trazer novos dados do que está sendo consumido pelas famílias. Por exemplo, subiu o preço da carne bovina. O que acontece com a carne de frango, o ovo, a carne suína e assim por diante. Então isso tem ajudado a população a tomar aí decisões para frente. Eu acho bem legal, mas que a gente estava batendo nosso papo ainda agora, antes da gente entrar. O que me preocupa é a taxa de desemprego e essa galera que está chegando para o mercado de trabalho que não quer compromisso com nada, não quer compromisso com ninguém. Já tem estados, como o senhor mesmo falou, que já está em 2027, já vai fechar domingo. Então isso é um número que me preocupa. Até a gente como empresa. E olha que eu não trabalho sábado, não trabalho domingo. Assim, o nível de... Como é que eu vou dizer? Não é de transparência, mas de gana, de o cara querer, é muito baixo. Mas olha bem, quando a gente olha a CLT, que é a Consolidação dos Leis de Trabalho, é de 1900 antigamente, lá de trás. E durante todo esse período, essa legislação continua, ela é muito paternalista e ela não se modernizou. Então, uma das pautas nossas, que nós estamos debatendo para ver se a gente minimiza essa questão da falta de mão de obra nos supermercados, é o que nós estamos chamando de horário flexível. Nós temos duas populações, como eu mencionei anteriormente. Você tem os jovens que estão chegando e tem a população com um pouco mais de idade. Com certeza essas duas querem trabalhar, mas querem trabalhar num regime mais flexível. Porque quer uma qualidade de vida melhor, porque quer continuar seus estudos, e o outro porque ele tem dificuldade de ficar às 8 horas e meia no supermercado. Então o que nós estamos debatendo é o seguinte: nós queremos uma política que tenha um trabalho flexível, mas um trabalho flexível dos dois lados, que flexibiliza as horas, mas flexibiliza também a remuneração. Então, se ele trabalha menos horas, recebe menos. Trabalha mais horas, recebe mais. E eu vejo que isto, a gente poderia, quer dizer, uma pauta que nós estamos discutindo, mas isso poderia melhorar muito a empregabilidade. Nós somos muito engessados nas legislações. E se a gente fosse que nem lá fora? Eu pagasse por hora? Então, seria você trabalhou 10 horas, você vai receber sobre 10 horas. Você trabalhou 3 horas, você vai receber sobre 3 horas. No fundo, um pouco é isso que nós estamos propondo. E lá fora, nos Estados Unidos, além disso, é por semana. Você tem dinheiro toda semana na mão. Toda semana rodando. Mas, enfim, eu acho que isso é uma pauta que a gente precisa avançar junto ao governo federal e sensibilizar as autoridades. Está na hora da gente modernizar as leis trabalhistas. E aí vou aproveitar essa modernização para falar também que nós acabamos de modernizar, o programa de alimentação ao trabalhador. Acho que vocês têm acompanhado aí o que aconteceu, o novo decreto aí, que foi uma pauta longa de mais de década da Abras para melhorar essa relação entre os que nós chamamos de voucher de alimentação, vale alimentação, vale refeição, e esse decreto ele trouxe 3 pontos principais. O primeiro, que ele estabeleceu uma taxa máxima de 3,6 de taxa lá para os vales. Ponto bastante relevante. Hoje tem alguns supermercados que chegam a pagar 15% até 18%. Ele trouxe um prazo máximo de reembolso, 15 dias da transação. Então o supermercadista passa a ter o seu dinheiro de volta. No 16º dia útil. Mais ou menos. E antes chegava a 60. E olha bem, muitas vezes existia limitação porque a pergunta que muitas vezes o trabalhador ele tinha que perguntar se aceitava aquele tipo de vale. Isso vai acabar.
Todas as maquininhas vão Todas receber. as maquininhas vão receber todo tipo de vale. Outro ponto que ainda não está, que provavelmente alguém ainda não se mapeou, é que muitas empresas deixaram de receber o vale pelas taxas. Então, o trabalhador ele vai ter muito mais opções. Ele vai ter o mercadinho da esquina da casa dele Que não aceitava, que vai aceitar. Como um supermercado grande que aceitava. Então, a vida do trabalhador e da família do trabalhador, porque ele pode ter vale refeição e vale alimentação, vai melhorar. E não só vai melhorar, mas tem uma tendência desses preços também melhorarem para o trabalhador. Porque vai ter mais empresas oferecendo o mesmo serviço. Vai ter mais concorrência, né? Mais entre concorrência. eles. Porque hoje a gente fica basicamente duas. Não, mas eu estou falando até dos próprios mercados. Ah, tá. Padarias, bares, restaurantes. Tá, entendi. Que hoje não aceita, vão passar a aceitar. E aí isso vai favorecer todo o trabalhador. Também vai apertar, inclusive, as empresas que fazem vouchers. Né? Mas esses já ganharam demais, então tá na hora deles Dá um pouquinho pro menorzinho. Então acho que isso também vai ajudar. Não sei se o senhor tem a mesma visão que eu. Não, com certeza, porque você também vai abrir a concorrência para outras empresas de vales entrar no mercado, né? E aí eu acho que a regra fica igual para todos, fica mais equilibrada, tanto para o comércio como para o trabalhador. Entendeu? O senhor acha que a questão da chegada da tecnologia o senhor acha que o supermercadista teria que se preocupar com isso? Porque qual é a minha visão? Eu acho que a IA só vai vir por um critério de ajudar. Substituir o humano, substituir o tete a tete, né? Que a gente até falou aqui um pouquinho mais para trás. Que o que vai diferenciar um mercado do outro é a minha prestação de serviço. A tecnologia em si não vai mudar. Olha, você tocou um outro ponto que eu acho que é importante a gente relembrar. Qual é o serviço mais manual que tem numa cadeia? Supermercado. Ele precisa colocar produto a produto na gôndola. E aí quando você olha isso, quando você olha o sistema logístico do setor supermercadista, ele é extremamente complexo. Porque ele envolve não só a questão da compra e do recebimento, mas envolve toda uma questão de onde o produto é produzido e de onde ele vai ser vendido. Até pro supermercado, vou comprar, sei lá, sal do Rio Grande do Norte. Demora 8 dias para chegar em São Paulo. Ou o arroz sai do sul para ir para lá. Para o norte. Então tem todo Então, o sistema logístico é extremamente complicado. E a colocação do produto na gôndola é tudo manual. Ainda não se descobriu, e a inteligência artificial ela pode te ajudar no momento certo de você colocar e na quantidade certa. Mas alguém vai ter que colocar. Então eu vejo que ela, para o setor supermercadista, ela vai ser extremamente importante para os dados, para poder melhorar o seu processo, a sua eficiência operacional. Mas assim, não vejo que isso trará um desemprego no setor supermercadista. Tenho a mesma visão que o senhor. Acho que isso aí é totalmente manual, né? O cara tem que pegar produto. Mesmo no atacarejo, que o cara vai lá e recorta a frente da caixa, o cara tem que pegar a caixa e tem que pôr na gôndola. Exatamente. Com esse cenário econômico, o senhor acha que o supermercado tem que ficar preocupado? Olha, eu não vejo assim tanta preocupação nesse momento e olhando um pouquinho mais adiante. Eu queria abordar essa questão agora da empregabilidade. E assim, quando você olha nos históricos, a gente vê que o Brasil está no seu menor nível de desemprego do momento que ele começou a fazer essa medida. Mas a gente tem que olhar que também nesse período está sendo computado todas as pessoas que recebem auxílio do governo. Isso. Por isso que a taxa de desemprego cai. Mas, no fundo, a gente já começa a observar um movimento que a gente olhando isto, a gente vê que tem uma tendência aí de melhora. Porque a renda do trabalhador efetivamente aumentou. Mas o senhor não acha que a inflação aumentou mais do que a renda aumentou? Não. A inflação aumentou, mas a renda, nesse momento, ela está maior. Mesmo com as bets? Não. Eu vi uma entrevista
eu acho que foi do CEO do Açaí, que o market share dele caiu 6% depois da chegada das bets. Então, o que a gente observa também quando você olha esse segmento, esse canal, é que na medida em que o canal atacarejo ele começa a ampliar seu mix de produto, ele começa a oferecer serviço que ele não oferecia, o que aconteceu com os preços? Os preços subiram, se aproximaram mais próximos dos outros mercados. Então isso é um dos fatores que tem deixado muito próximo um canal do outro. Mas por todos os dados que nós temos, o rendimento da população, eu queria só terminar esse cálculo, ele aumentou. Então, do trabalhador aumentou o rendimento. Independente de você olhar parte desse trabalhador que recebe auxílio do governo, que faz parte aí de toda a massa aí do emprego, vem se ajustando num patamar menor mês a mês. Ou seja, isto tem mostrado que o consumo poderia ser maior se eu não tivesse a questão das bets, se eu não tivesse a questão do consignado. São 2 pontos de muita atenção que a gente precisa ter e alertar o governo sobre isso. Mas, mesmo assim, a gente tem um crescimento. Para você ter uma ideia, o crescimento deste ano do consumo das famílias em relação ao ano anterior está acima de estar em torno de 2,6, quando compara o crescimento do consumo das famílias em relação ao ano anterior. Então é um crescimento positivo. Percebe? Bem interessante. O senhor acha que para o consumidor final, com a chegada dessa revolução que a gente está tendo, o senhor acha que vai manter esse mesmo consumo? Olha, eu acho que tem outros fatores que... Só para pontuar, né? Tudo que a gente está falando aqui é achismo. Eu não estou pedindo para o senhor afirmar nada, né? Não, sim, eu estou aqui colocando pelos dados e pela experiência do dia a dia. Eu também não quero que ninguém depois fique cobrando a gente, não, porque vocês falaram que ia subir, que falaram que ia descer, e nesse mundo hoje novo... Não, e também as informações, hoje ela vai muito rápida e muitas vezes, mas o que eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu queria voltar 3 pontos. Empregabilidade, independente se é o governo, a empregabilidade, a renda do consumidor. E a gente está vivendo um momento de clima estável. A gente não tem tido muitos problemas ou de secas ou de grandes chuvas. Então isso também tem... E as safras do agronegócio, elas têm batido recordes em cima de recordes. Então isso tem feito com que os preços estão mais estáveis, quando não em queda, principalmente as commodities, tirando uma ou outra, a gente vê essa estabilidade e a tendência realmente é do consumo aumentar. Todos os dias, quando a gente olha as informações, a quantidade de lojas que estão sendo inauguradas. E essas lojas estão sendo inauguradas olhando um pouco mais à frente. Está certo que o segundo semestre é o período que mais se inaugura a loja, porque normalmente, depois do balanço do final do ano, se faz os ajustes necessários e aí então aqueles investimentos começam a ser executados e basicamente eles são finalizados no segundo semestre. Aí tem também um critério, né, que o Brasil só volta a funcionar depois do carnaval, né? Mas isso não vai mudar. Então a gente só vai conseguir crescer depois do segundo semestre mesmo. Isso não vai mudar. O Brasil só funciona depois que o carnaval passa. Eu tava até falando com um diretor meu essa semana passada, e a gente tava falando, putz, ainda bem que o carnaval ano que vem é mais cedo. Que aí pelo menos o Brasil começa a funcionar antes. A gente tem uma dificuldade, sim, para alinhar os números, porque a gente sabe que tem vezes que o carnaval é em março, tem vezes que o carnaval é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e na hora que a gente vai fazer os comparativos, a gente precisa verificar... Para olhar onde estava o carnaval. Onde tá. E normalmente a gente só consegue ter um número depois de abril, que são os 4 primeiros meses do ano que dá para comparar com o ano anterior, entendeu? Tá. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do tema
da empregabilidade, o que a Abras tem feito ou tem tentado fazer, que a gente falou aqui no bate-papo aqui fora, acho super importante o senhor falar isso pro público, que eu acho que isso é um negócio que a Abras tem brigado para conseguir mais empregados. Olha, outro ponto, acho que é importante a gente atualizar aí o setor supermercadista, né? Porque nós estamos falando hoje, né? Quando você analisa o universo do Brasil como um todo, nós estamos falando aí de mais de 350 mil vagas disponíveis no mercado. Nós nunca tivemos isso na história dos supermercados. Então, vários movimentos nós estamos fazendo. Quer dizer, um dos movimentos que a gente acredita a médio prazo são exatamente as pessoas que estão servindo o serviço militar, que tem um período em que eles ficam prestando serviço. E eles, nesse período, eles têm uma questão voltada muito à disciplina, a processos. E nós, em conversa principalmente com o Exército Brasileiro, nós estamos construindo uma plataforma que ainda não está pronta, onde, de um lado, o supermercado vai poder colocar as suas vagas com os seus respectivos salários, com os planos de carreira e a localidade, e do outro lado o Exército vai colocar o efetivo de pessoas que nós chamamos de recrutas, que terminaram de servir, né, que fizeram o serviço militar e que estaria disponível no mercado. Então, esse matching que vai acontecer vai ajudar a encontrar o profissional. Vai depender muito, que eu vejo agora, que nós estamos aí na fase final da construção dessa plataforma, vai depender muito das informações básicas. Assim, qual é a vaga, vamos dizer, qual é a função que está disponível, qual é o valor, qual é o salário e os benefícios e o plano de carreira. O que nós fizemos uma primeira iniciativa foi com o Grupo Pereira, que ele tem loja no Mato Grosso e tem loja em Santa Catarina. E foi interessante porque nós reunimos, vamos dizer assim, as pessoas que estavam servindo com o RH. E ali a gente ouviu muito a questão que chamou foi a questão do plano de carreira. Nem tanto o salário de entrada, mas assim, qual é a perspectiva de crescimento no caso do supermercado? Eu digo que é muito rápido o crescimento, mas a base que quando o trabalhador ele entra numa base ali muito justa. E muitas vezes ele se apega muito e não dá o tempo necessário, porque hoje você vê que os jovens que estão chegando, eles estão mais apressados, vamos dizer. Estão muito mais velozes. Muito mais velozes e quer saber muito como é que vai ser. Então, eu acho que o mundo dele, né, seu Márcio? O mundo dele é um mundo desde que essa galera que tá chegando, né, 18, 19 anos, já entrou no mundo da internet. Então a velocidade só vem aumentando. E cada vez mais. Então eu acho que isso é uma coisa também que o varejo vai precisar olhar um pouco mais como que ele pode entrar de uma forma mais efetiva nisso para poder captar esse jovem, né? Sim, sim. A gente vem chegando na reta final agora, seu Márcio. Se fosse para o senhor dar um conselho para esses empresários que estão no mundo do varejo ou que estão entrando, qual conselho o senhor daria? Eu sei que é uma pergunta capciosa, né? Porque conselho é complicado, né? A gente não dá. Se a gente pudesse vender, a gente venderia. Mas o que eu vejo, né? Eu acho que a partir do momento em que o supermercadista, ou a pessoa que está entrando, ela escolheu esse ramo do supermercado, primeiro eu acho que ela é doida. Não é doida porque o cara não sabe que dia é do dia, da semana. Ele acaba... Mas enfim, eu até estava gozado ontem, né? Estava num local e estava o dono de um supermercado e estava a esposa dele juntos. E estava conversando e num local e o assunto era supermercado. Não tinha outro. E aí ela colocou o seguinte, olha, a gente toma café falando de supermercado, a gente almoça
falando de supermercado, a gente janta falando de supermercado. E o mais importante disso é que o meu filho agora só fala de supermercado, eles falando. Então, eu acho que a grande, vamos dizer assim, o que poderia colocar para quem está chegando agora, primeiro que é um trabalho bastante Árduo. É de segunda a segunda, de domingo a domingo. Acho que é o primeiro ponto. Segundo, é que você tem que lidar com muita gente. A quantidade de consumidores que vem na sua loja no dia a dia, que são pessoas, e as pessoas com quem você trabalha, que vai atender pessoas. E você vai ter problema todos os dias, né? Acho que Todos os dias. Então, ponto importante de avisar. Dependente da qual área do supermercado vai ter o problema. Mas o que eu vejo? Eu vejo que tem um papel social nisso. Olha bem, qual é o setor da economia que leva alimentação para as famílias do Brasil? Ou cerca 93% de tudo que é consumido pela população brasileira passa pelo supermercado. E a pessoa que acaba entrando no supermercado, ela acaba tendo um sangue diferente que chama sangue do supermercado. Ela acaba se ajustando e se adaptando a esse modelo de negócio. Então, o que eu vejo é que as pessoas precisam estar abertas a entender esse ramo. É exaustivo, mas é um ramo onde você está lidando com pessoas o tempo todo e, além do trabalho, ela tem essa função social, que é levar essa alimentação a toda a população brasileira. E isso tem um valor, tem um custo, que muitas vezes as pessoas elas acabam tendo esse reconhecimento, não só na atividade econômica, mas também na atividade social que ela está prestando para a população. E aí eu até brinco, né, que é um aprendizado do meu pai, do meu avô, que você vai fazer uma formação acadêmica lá, que é o B, né? Um bingo no balcão. Então todo dia você vai ter problema, todo dia você vai resolver problema, todo dia você vai conhecer gente, vai aprender a falar com o A, com o B, com o C, com o D, e todo mundo vai lidar para resolver, né? Você vai aprender a ser líder, gerir pessoas, resolver problemas da própria loja, do próprio item. Então você tem de tudo ali para ser resolvido. Então, mas eu acho que isso motiva. Muitas vezes motiva as pessoas a fazer esse trabalho, né? Sim. Porque assim, a pergunta poderia ser assim, ó, e aí eu estou falando para todos os supermercados aqui, ó. Como uma pessoa fica 50 anos nos supermercados? Trabalhando, sim, durante todo esse período. Acho que a gente acaba se identificando com o dia a dia, de atender a população, de resolver essas questões que você vê, o resultado na hora, né, do supermercado. Interessante isso. E é profundo. Porque é a atividade que você vê o resultado de imediato. Então, se você acertou numa promoção, por exemplo, você vê o resultado e a satisfação do seu consumidor naquele momento. Então, se você fez uma boa compra, um bom planejamento, você vê o resultado. Se você tem um bom processo ajustado, as suas notas todas lançadas corretamente, o cadastro de produto certo lá direitinho, você vai ter um resultado do inventário positivo, que reflete a realidade. Então, acho que essa resposta que o supermercadista tem, ela é muito rápida. E eu diria que esse é o motor que motiva ele no negócio. Mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todos esses problemas que ele tem no dia a dia, ainda continua à frente do negócio. Eu sou um cara difícil de falar, porque eu também sou um cara apaixonado por supermercado. Como eu disse no início aqui, brincando com o senhor, tenho um pouco menos de idade que o senhor, mas eu já falei isso em outros podcasts, torno a repetir, minha mulher fica até brava comigo, porque todo lugar que eu vou, eu quero ir no supermercado. Eu fui para Portugal, eu vou no supermercado. Vou aqui no interior de São Paulo, eu quero ir no supermercado. Então, sim, eu acho que a gente respira varejo e, de novo, concordo com o senhor em tudo que o senhor disse, que eu acho que o cara vai se realizando, né? E aí, do nosso lado de cá, tocando no próprio assunto que o senhor tocou, do cadastro de produto. Se ele tem um cadastro de produto, ele tem eficiência na compra, na venda dele,
ele automaticamente ele vai ter um efetivo financeiro até melhor. Porque tá tudo ajustado. Ele não tem fio solto. Então, se ele consegue trabalhar, a gente consegue apresentar um resultado para ele, uma DRE inteligente, um planejamento tributário certo, colocando ele no regime tributário certo. Hoje mesmo a gente fez um vídeo explicando sobre isso. Então, a gente acredita nesse setor. A gente, 90% do nosso público de cliente é varejo. Então, mas você vê, eu queria aproveitar aí, como você falou que estamos chegando no final, talvez uma curiosidade que talvez as pessoas tenham, né? Eu fiquei 44 anos no Pão de Açúcar, trabalhando basicamente diretamente com a Abílio. Uma pessoa assim, que tem um coração muito grande, que tinha um coração muito grande e que valorizava muito as pessoas com quem trabalhava. Uma pessoa extremamente exigente. Mas assim, ele era muito desafiador também. Então, o que nos motivava muitas vezes era você receber um input e ir atrás para entregar o melhor. Então, muitas vezes, nós tínhamos que negociar na área comercial, estabelecer o preço que ia ser vendido, ir para a televisão e falar do preço. Então, isso era muito desafiante. Então, eu acho que esses aprendizados que você tem de um líder, né? Porque quando a gente olha no setor supermercadista, os donos, os gestores são verdadeiros líderes. Porque ele lida não só com a sua equipe interna, mas ele lida com todos os seus consumidores que estão ali na loja do dia a dia. Então, são esses líderes que ajudam a formar outros líderes. Então, eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de ter trabalhado durante esse período todo. Foi bastante duro, mas foi muito gratificante pelos aprendizados e pelos resultados que a gente conseguia ver quando fazia uma boa negociação, quando acertava o preço e quando as ofertas realmente eram atrativas para o consumidor. E na época do senhor ainda era um pouquinho pior, né? Que não tinha tanta tecnologia, era tudo na munheca. Absolutamente tudo. Tudo, né? Tudo na munheca, tinha que fazer preço em cima de preço. Matemática era algo todo comprador tinha que ter aula de cabeça, matemática financeira, né? E fazer conta no lápis ali e assim por diante. Senhor Márcio, aproveitando que a gente estava falando em conselho, agora com a chegada da reforma tributária, que conselho o senhor pode dar para o supermercadista? Em tudo que vem por aí. Olha, que vem muita coisa. Acho que isso é o primeiro ponto. Mas você vê, quando essa reforma tributária começou a ser discutida e chegou no final, eu acho que tem alguns pontos que a gente poderia deixar aqui para os supermercados como um todos, como uma forma de passar por esse processo de uma mais tranquilo. Eu acho que a primeira coisa que precisaria fazer é ele mapear todos os processos que ele tem hoje e que envolvem os lançamentos, mapear como que está o seu cadastro de produtos, se os produtos estão devidamente cadastrados, com a sua classificação certa, que tipo de tecnologia que tem hoje e que terá no futuro que ele poderá se utilizar nos seus processos para poder implantar isso de uma forma tranquilizada. Por quê? Porque quem tiver isso já mapeado, ele vai sair na frente. Ele vai ter uma tranquilidade melhor para passar por todos esses processos. Por quê? Tem medidas que já começam a partir de janeiro de 2026. Tudo em São Paulo começa a mudar a partir de janeiro. Então tem a FC, aí tem a legislação dos dividendos que ainda não foi assinada. Então aí vai de tudo. Então eu acho que essa é a grande vantagem que eu vejo que o supermercado, quando ele tem um apoio, ou quando ele está conectado com uma empresa, com uma MG, com técnica, que tem um suporte que pode dar para o seu associado, isso traz uma tranquilidade, porque ele sabe que ele vai conseguir implantar aí todos esses sistemas, todos faseados, porque ele tem o suporte. Então, de um lado, ele tem os sistemas mapeados. Do outro lado, ele tem todo o sistema de cadastro, vamos dizer, de produto que vai precisar estar ajustados. E a tecnologia e o suporte,
Eu acho que isso dá tranquilidade a ele para poder implantar a reforma tributária. Legal, seu Márcio. A gente vem chegando ao nosso final. Queria agradecer o senhor por ter vindo, agradecer a Abras por ter permitido que o senhor viesse falar um pouquinho com a gente. E mais uma vez, por mim, obrigado pela aula e pelo aprendizado. Eu que agradeço a oportunidade e também gostaria de compartilhar com todos os associados da Abras esse momento aqui que foi bastante interessante a gente fazer essa troca de informações, essa troca de conhecimento, porque isso vem fortalecer ainda mais o setor supermercadista no Brasil. Você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigado. Muito importante pra gente o seu like, sua curtida, para que a gente possa continuar levando informação para você. Obrigado.